Chegou a hora de falar de um tema importante aqui no Sempre Bem. Você sabia que a cada 700 nascimentos, um bebê possui síndrome de Down? Trata-se de uma alteração genética caracterizada pela presença de um cromossomo a mais nas células de um indivíduo. Só no Brasil, há cerca de 270 mil pessoas com síndrome de Down. E hoje, no Dia Internacional da Síndrome de Down, o Sempre Bem foi atrás de entender melhor esse tema, desvendando mitos e verdades, pois a informação é o primeiro e talvez o mais importante passo para evitar o preconceito. Débora já tinha outros 2 filhos quando engravidou do Theo. Foi aos 3 meses de gestação, depois de realizar o exame de translucência nucal, que a pedagoga soube que havia algo de especial no filho. Na hora do nascimento, quando ele passou com a médica, aí eu vi os olhinhos puxadinhos, e eu disse, realmente ele tem síndrome de Down. A síndrome de Down é uma síndrome causada pela presença de um cromossomo 21 extra. Hoje, a criança com síndrome de Down, ela está na sociedade como nunca esteve. Então você hoje vai ao shopping, tem a criança, você vai a alguns locais, tem um adulto síndrome de Down trabalhando, você vê no atletismo. Débora percebeu que o fato do filho ter síndrome de Down era apenas um detalhe para a família. Mesmo sendo pedagoga, mesmo tendo já uma experiência com a educação inclusiva, cai a ficha, de que sou eu a mãe agora, Foi engraçado a gente conversar com os meninos sobre isso, Porque colocamos todos em cima da cama, eu ainda estava muito emotiva por causa dos hormônios da gestação, da hora do parto, e conversando com os meninos, meu esposo explicando, olha, ele tem como se fosse uma célula a mais. Ele não tinha como explicar para uma criança de 7 anos, o que era o cromossomo a mais, É como se ele tivesse uma célula a mais. Por causa disso, ele vai ter algumas deficiências, ele vai talvez ler mais devagar, talvez ele vá andar mais tarde que as outras crianças, E ele vai ter que ter um cuidado a mais. E aí o meu filho de 7 anos disse assim, ai pai, que besteira, por causa de uma célula a mais, tudo isso, ele já é meu irmão. E isso foi assim pra gente uma alegria muito grande. No outro episódio, esse mesmo filho dizendo, mãe, se a senhora pudesse pedir 3 coisas para melhorar o mundo, o que era que a senhora faria? Aí eu disse, filho, será que a gente podia pedir para o Theo não ter síndrome de Down? Ele disse, de jeito nenhum. Exatamente porque a criança ela aceita a outra criança de maneira muito natural. Ter mais de 35 anos de idade é um dos fatores de risco para a mãe ter um filho com síndrome de Down. Mas a médica geneticista deixa claro que qualquer mulher pode gerar um filho especial. Por isso, deve descartar o sentimento de culpa. Eu tive um filho com mais de 35 anos, foi por isso que ele nasceu com síndrome de Down. Não é isso. Se fosse só por isso, as mães com 15 anos não teriam filhos com síndrome de Down. E a gente vê que todas as mães de qualquer idade podem ter. Antes, a expectativa de vida dessas pessoas era baixa, mas com o avanço da medicina, estão vivendo bastante. A diferença entre uma criança que é estimulada para uma criança que não tem esse estímulo é imensa. Certo? Então, o síndrome de Down, ele precisa, como qualquer outra deficiência, qualquer outra limitação, precisa de estímulo. E o sair de casa, interagir com outras pessoas, ele ser inserido num contexto normal. O limite, eu já disse, não somos nós quem damos. A gente tem que estimular, a gente não pode prever. As empresas têm percebido esse potencial a ser desenvolvido e estão cada vez mais incluindo pessoas com síndrome de Down. As farmácias Pague Menos, por exemplo, têm vários colaboradores com Down, alguns já antigos. Para você ter uma ideia, nós temos colaboradores com síndrome de Down há mais de 17 anos, como é o caso do Leandro. E tem outros, muitos outros, como o Levinho, o Henrique, a Paulinha. É muito importante, os clientes entram e ficam admirados. Como é que aquele colaborador está ali? Claro, e entendem, é uma oportunidade que nós estamos dando. Isso é uma operação troca-troca, ganha-ganha. Ganha o nosso colaborador, ganha os outros colaboradores que estão junto vendo aquele esforço, que estão ajudando essa pessoa a realizar um sonho de trabalhar. Ganha a empresa, porque está cumprindo esse papel de ser uma empresa cidadã. E meu sonho grande é ser gerente um dia.
Enquanto isso, estudos vêm sendo realizados fora do país, na tentativa de melhorar a qualidade de vida e saúde de quem vem a ser diagnosticado ainda na gravidez com síndrome de Down. Principalmente nos Estados Unidos e na Europa, grupos que estão trabalhando no bloqueio desse cromossomo extra 21. Que aí seria você realmente barrar essas proteínas extras e tentar fazer com que elas não se expressem na sua totalidade. E isso interferiria mais diretamente, por exemplo, na insuficiência imunológica que às vezes essas crianças têm, em alguns tipos que desenvolvem alguns tipos de leucemia, doença de Alzheimer, transtorno do espectro autista, nessas formas mais graves. Mas até que remédios ou vacinas sejam descobertos, nada será tão eficiente quanto as doses diárias de amor. Para ele, para o Theo e para as outras pessoas com síndrome de Down que eu conheço, não importa se você tá rico ou tá pobre, ele vai gostar de você do mesmo jeito se você for uma pessoa boa. Não importa se você é negro ou branco, ele vai gostar de você do mesmo jeito se você for uma pessoa boa. Para ele existem dois tipos de pessoas, as boas e as más.